sentar-se e podem abrir as Bíblias em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Muito bem, então nós iniciamos uma pequena série de mensagens sobre o Espírito Santo e isso veio a propósito de nós termos lembrado no domingo em que passaram 50 dias sobre a ressurreição de Jesus, lembram-se? E Deus escolheu precisamente esse dia. Portanto, Atos capítulo 2, na página 1176. 1176. E Deus escolheu, como diz aqui, como vamos ler, o dia de Pentecostes para cumprir uma promessa importantíssima. Fazia parte e faz parte do plano, do grande plano da salvação de Deus, que foi precisamente a vinda do Espírito Santo. Então vamos ler. Versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Até aqui, irmãos. Ora, o tema da nossa mensagem hoje é, pensando no Pentecostes, ou seja, no dia em que veio o Espírito Santo, vamos ver, após o Pentecostes, o progresso da Igreja e o progresso do Evangelho com o Espírito Santo. Nós, como cristãos, precisamos de conhecer bem todo o plano que Deus programou para a salvação do mundo, a salvação do mundo inteiro, porque diz que Deus amou o mundo inteiro. Não é? E João Batista, quando olhou para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus preparou um plano, quando o pecado entrou no mundo, Deus, na sua onisciência, preparou um plano para a salvação do mundo. E esse plano era necessário para resgatar o mundo do quê? Das consequências do pecado. Deus é santo e não há qualquer hipótese de uma pessoa pecadora poder estar na presença de Deus. E Deus mostrou logo isso de uma maneira muito simples. Deus passeava com Adão e Eva no jardim, à tardinha. O que é que aconteceu logo que Adão e Eva pecaram? Deus já não mais passeava com eles. Houve ali logo uma separação. E a consequência do pecado, diz a Bíblia, diz Deus, é a morte, que é a separação para sempre de Deus. Esse é o resultado da desobediência do mundo às leis e aos mandamentos de Deus. Mas Deus, no seu amor e na sua misericórdia, enviou ao mundo, nesse plano, o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o Salvador, o Cristo, o Messias. O que é que aconteceu? O Filho de Deus encarnou, fez-se homem, cumpriu o plano da salvação, morreu, deu a sua vida na cruz, pagando o preço da nossa culpa, da culpa do nosso pecado, para que qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo obtenha de Deus o perdão, a salvação de graça, pela sua fé em Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus que morreu, ressuscitou dos mortos, voltou novamente ao céu na ascensão e sentou-se à direita do Pai no seu trono. E ali foi exaltado e glorificado. E 10 dias depois da ascensão de Jesus, o Pai
e o Filho cumprem o passo seguinte do plano da salvação, que é que a promessa de enviar o Espírito Santo. Enviar o Espírito Santo do céu para a igreja, que estava reunida em Jerusalém. Para quê? Para dar poder à igreja, para orientar a igreja, para que o Evangelho pudesse ser levado a todo o mundo, o Evangelho da salvação. E para isso era necessário o Espírito Santo. Na mensagem inicial, que nós já vimos no passado domingo, vimos precisamente a vinda do Espírito Santo. Esse dia. E agora hoje nós queremos aprender também na Palavra de Deus esta realidade. Ver assim, bom, então o Espírito Santo veio, o que é que aconteceu a seguir à sua vinda? O que é que ocorreu? E nós vamos ver essa verdade que foi o progresso da Igreja com o Espírito Santo, o caminho do Evangelho no poder do Espírito Santo após a sua vinda ao mundo que ocorreu neste dia. Tanto que Jesus tinha prometido o seguinte em João 16:13: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Ele vos guiará. Então, o Espírito Santo, vamos ver hoje o que é que passou a acontecer com a vinda do Espírito Santo. E, em primeiro lugar, temos a promessa de poder e de cooperação. Jesus prometeu isso. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, no dia da ascensão, disse assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, vejam, como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Então reparem, diz aqui Jesus a dizer, recebereis, ele além de dizer, vocês vão receber o Espírito Santo e o poder dele, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? E ser-me-eis testemunhas. Então o Espírito Santo tinha que vir para a igreja ter a capacidade, ter a autoridade, ter o poder de poder levar o Evangelho a todo o mundo. E o Senhor disse ali, vocês vão começar aqui na Judeia, em Jerusalém, depois vão passar à Samaria, que ficava logo acima, e vão até ao fim do mundo. E nós temos estado a ver nas lições da escola dominical o Evangelho a sair de Jerusalém, começar a ir por todo o mundo. Também, em Marcos 16:20, o que é que lemos lá? E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. O Espírito Santo que veio sobre a igreja, cooperava, dirigia, deu poder e orientação à igreja para levar o Evangelho a todo o mundo. Quer dizer, os crentes, com a partida de Jesus, não ficaram sozinhos, não ficaram desamparados nessa missão mundial, nessa tarefa de dar testemunho do Salvador Jesus. É por isso que temos visto, ainda hoje, o nosso irmão Daniel disse muito bem, e o nosso irmão Agostinho, noutras lições, que Paulo ia, o que é que ele fazia? Pregava sobre Jesus, porque esse foi o mandamento. Essa é a mensagem principal da Igreja. E o Espírito Santo é esse que veio para possibilitar essa tarefa. Vamos então ver, em segundo lugar, o progresso do Evangelho e da Igreja na era do Espírito Santo. Nós, ao lermos todo o livro dos Atos dos Apóstolos, vemos que os primeiros passos da Igreja foram lá em Jerusalém. Mas depois vemos toda a vastidão do trabalho missionário entre os judeus, primeiro,
Porque vejam, os primeiros crentes eram judeus, não eram? O primeiro testemunho foi aos judeus. Mas depois começou a ir também para aqueles que não eram judeus, os chamados quê? Que são gentios. E a vastidão do trabalho que era levar a todo o mundo. E o livro dos Atos dos Apóstolos dá-nos esse testemunho. Começou em Jerusalém, depois começa a ir para outras partes de Israel, Judeia, Samaria, judeus, depois não judeus, a espalhar-se por todo o mundo e chegou, como hoje sabemos, aos 4 cantos do mundo. E esta afirmação que nós lemos há pouco de Marcos, que é cooperando com eles o Senhor, indica que o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo que Ele enviou, deu força e deu início e progresso ao Evangelho. E vamos ver alguns exemplos desta cooperação forte do Senhor no estabelecimento de igrejas por todo o lugar. Em Atos capítulo 2 temos então o início com a vinda do Espírito Santo. No versículo 14, que é a própria manhã, porque o Espírito Santo veio às 9 horas da manhã do dia de Pentecostes em Jerusalém, no próprio dia de Pentecostes, vemos já o apóstolo Pedro cheio do Espírito Santo, e lembramos, o Espírito Santo é uma pessoa divina, como é o Pai, como é o Filho. Ele prega à multidão que se juntou porque ouviram a chegada, por aquele som imenso, a chegada do Espírito Santo sobre a igreja que estava reunida, 120 pessoas. E juntou-se uma grande multidão e Pedro, cheio já do poder do Espírito Santo, começou a falar. No capítulo 2, versículo 14, diz: E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém. E aqui começou ele já, dirigido pelo Espírito Santo, a pregar. E no versículo 33, ele explica o que é que estava a acontecer. Qual é a explicação que ele dá? De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Foi a vinda do Espírito Santo. Ele daqui confirma que, olha, Jesus morreu, como vocês bem sabem, havia pouco tempo, ressuscitou dos mortos, voltou para a glória do céu e enviou esta pessoa, o Espírito Santo. E o versículo 41 mostra o resultado. Qual é o resultado? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, os que creram, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vemos o Espírito Santo a agir. 3.000 pessoas creram e foram batizadas pela pregação do apóstolo Pedro, como diz ali, cheio do Espírito Santo. Depois, não sabemos quanto tempo depois, capítulo 4, ainda em Jerusalém, no versículo 4, nós lemos: Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens, só homens, vejam, a quase 5.000. E o versículo 8 esclarece como é que isso estava a acontecer. Olha, vejam lá. Então Pedro, o que é que diz? Cheio do Espírito Santo. Portanto, a palavra de Deus é clara, a promessa do Pai, enviou o Espírito Santo e ele começou logo a agir. Como é que o Espírito Santo atua? Usando as pessoas. Ele dá poder, dá sabedoria, dá ousadia, dá autoridade aos crentes para eles darem testemunho do Evangelho. E vejam aqui, né? Versículo 8, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: o Espírito Santo a cumprir a sua missão, o papel que o trouxe para o mundo. No mesmo capítulo 4 de Atos, versículo 31, o que é que nos diz? Vejam. E tendo orado, portanto a igreja estava
junta, a orar, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A nossa missão como crentes, irmãos, nosso testemunho, para alguém poder ouvir a palavra do Evangelho e crer, nós temos que vencer as trevas, vencer os corações duros e obscurecidos. Como é que nós conseguimos fazer isso? É quando o Espírito Santo de Deus age através do nosso testemunho. É o que estava aqui a acontecer. Prosseguindo, Atos capítulo 5, versículo 14, vemos mais resultados. Vejam. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Portanto, o Espírito Santo estava a fazer uma obra única de fortalecer e dirigir e fazer crescer a igreja. Ele tinha vindo para isso mesmo, como nós iremos ver mais à frente. Jesus disse: mas quando vier aquele Consolador, e o que é que ele vai fazer? Ele convencerá o mundo do pecado. Estava aqui a acontecer. As pessoas ouviam a palavra de Deus e eram convencidas do seu pecado, da necessidade da salvação e criam em Jesus. Então, o Espírito Santo aqui a fazer o seu trabalho. Mas o Espírito Santo, além de dirigir a igreja neste sentido, também fez outro trabalho importante na igreja em Jerusalém. Foi santificar a igreja, disciplinando um casal, Ananias e Safira, porque mentiram à igreja. E ali foi assumido, eles mentiram, vejam, ao Espírito Santo, que era quem dirige. O Espírito Santo é quem dirige a igreja de Jesus. Capítulo 5, versículo 3, disse assim: disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, vejam, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. O apóstolo Pedro não disse: olha, porque é que mentiste à igreja? Porque é que mentiste aos apóstolos? Porque é que mentiste a mim? E, olha, tu mentiste ao Espírito Santo. E lendo este capítulo, vemos aqui este aviso em que o próprio casal morreu por causa do seu pecado de mentirem ao Espírito Santo. Indo agora para o capítulo 6, estamos a ver o progresso da igreja, o progresso do Evangelho. Capítulo 6, a igreja cresceu e começou a sentir-se outras necessidades do serviço, especialmente aos mais pobres e às viúvas, que as viúvas naquele tempo não havia a segurança social como há hoje, não é? E então eram as famílias que tinham que auxiliar as viúvas, porque já não podiam trabalhar, já não tinham o seu marido para o seu sustento, e, portanto, viúvas e órfãos precisavam de ajuda. E Deus, claramente na sua palavra, manda auxiliar as viúvas e os órfãos. E aqui, o que é que o Espírito Santo vai mostrar? A necessidade de serem escolhidos e eleitos homens para servirem nessa área na igreja. São os chamados que? Diáconos. Veja o capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens, vejam, de boa reputação, e o que é que diz a seguir? Cheios do Espírito Santo. Portanto, nós estamos aqui a ver, capítulo a capítulo, o trabalho do Espírito Santo, que hoje nós às vezes nos esquecemos. O Espírito Santo habita nos crentes, como nós vimos na passada semana. Ele faz de nós sua morada e é Ele que dirige as nossas vidas e, sobretudo, a igreja. Vejam, escolham homens cheios do Espírito Santo. E o versículo 6, do capítulo 6, versículo 7, diz assim: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém,
se multiplicava muito o número dos discípulos e a grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O Espírito Santo a dirigir a igreja e agora com a eleição de diáconos permitiu que a igreja pudesse continuar o seu ministério de pregação para a salvação das almas. Bom, no meio deste grande crescimento no poder do Espírito Santo, eis que chega perseguição. Ainda estamos onde? Estamos ainda em Jerusalém. Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas, a começar em Jerusalém, Samaria, toda a Judeia até aos confins do mundo. Mas a igreja até aqui estava só em Jerusalém. Ainda não estavam, parece que se tinham esquecido. Então, mas Jesus disse, olha, mas tem que ser para fora de Jerusalém. Disse assim, olha, não é só em Lisboa. É Lisboa, é o Ribatejo, é o Alentejo, é o Algarve. A igreja tem que ir a todo lado, mas estava só em Lisboa. E às vezes, para que a igreja obedeça, é preciso abanar. E aqui veio uma perseguição à igreja em Jerusalém que levou a que os crentes tivessem que se espalhar. E ao espalharem-se, eles levaram a palavra de Deus para os lugares que o Senhor Jesus tinha dito. E é precisamente aí também que o Espírito Santo está a dirigir. Eles começam a deixar Jerusalém e a alcançar outras regiões de Israel ainda. Samaria, que a Samaria ficava logo acima da Judeia. Israel é fácil, no norte a Galileia, ao centro a Samaria e ao sul a Judeia. E a capital é Jerusalém. Então Jesus disse, tem aqui também para a Samaria. E o Espírito Santo agora vai levá-los a alcançar outras regiões. Então, é isso que começa aí precisamente a partir agora aqui do capítulo 8. Capítulo 8 começa a perseguição e versículo 29 vemos já Filipe, um grande discípulo. Vejam aqui, disse o Espírito, vejam, o Espírito Santo fala, disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Porquê? O versículo 26 diz, para onde é que o Espírito conduziu Filipe? Diz, levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E ele vai ao encontro de um homem que se dirigia para a Etiópia, vejam. Ele tinha vindo da Etiópia a Jerusalém, e então era uma pessoa interessada na palavra de Deus, e o Espírito Santo diz a Filipe, vai lá falar com ele, e assim a palavra de Deus, por meio deste homem, chegou à Etiópia. Vemos isso no versículo 29. O versículo 27, desculpem, identifica, levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E o Espírito Santo vai conduzir Filipe a esse homem importante, que tinha sido enviado pela própria rainha, e, versículo 29, chega até esse carro e fala com ele. E Filipe, orientado pelo Espírito Santo, vai explicar o Evangelho a este eunuco. Depois, capítulo 9, temos um marco importante. O que é que acontece no capítulo 9? Saulo converte-se a Cristo. O maior perseguidor da igreja vai tornar-se o maior missionário. Quando nós olhamos para alguém e dissemos assim, aquele não vale a pena falar com ele. Aquele é uma pessoa terrível. Não vale a pena, que é tempo perdido. Olha o que é que Deus fez. O Saulo era o maior perseguidor da igreja. Capítulo 9, ele conhece Cristo, converte-se e vai ser o maior missionário do Novo Testamento. No versículo 17, vejam, Ananias vai ter com Saulo, que
já tinha tido um encontro com Jesus, que lhe apareceu. Ananias foi, entrou na casa e, impondo as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E é este Espírito Santo que vai dar poder, sabedoria e orientação a Paulo para ser missionário. Vejam aqui, outra vez, o Espírito Santo. E o versículo 29 já vemos resultado. Vejam, versículo 29. E falava, vejam, ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Portanto, cheio do Espírito Santo, Saulo a falar ousadamente, diz aí, versículo 29, no nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 31, vamos ver mais resultados da missão e trabalho do Espírito Santo. Vejam, agora, o que é que vai acontecer? Agora o Espírito Santo vai conduzir a igreja para deixar de haver um trabalho mais focado nos judeus e começa a ir para os não-judeus, os gentios. Isso vai começar aqui até pelo próprio apóstolo Pedro. Versículo capítulo 9, versículo 31. Vejam, assim pois as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Aqui ainda estamos em Israel. Mas vejam que já estão a progredir Judeia, Galileia e Samaria. Vejam o fim do versículo 31, fazer referência ao Espírito Santo. E agora o apóstolo Pedro vai ser chamado pelo próprio Espírito Santo para levar o Evangelho a gentios. Mais precisamente numa localidade que é Jope, mais próximo do mar, a um centurião romano que se chamava, quem se lembra? Cornélio. E mostra cada vez mais a expansão da palavra de Deus para fora dos judeus e de Israel, a caminho do mundo inteiro. E vemos isso no versículo 45. Deve ser o capítulo 10. É, 10:45. E diz: E os fiéis que eram da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Neste caso era sobre Cornélio. Mas temos aqui, gostava que os irmãos vissem a orientação do Espírito Santo a Pedro. E a referência é eu não tomei nota da referência, precisa ser 35. Bem, eu vou ver, depois digo aos irmãos, mas era para mostrar que Pedro foi guiado pelo Espírito Santo. Depois, capítulo 11, o Evangelho vai chegar já a uma cidade onde vai ser estabelecida uma das maiores igrejas cristãs naquela altura fora de Israel, que é em Antioquia. E aqui vamos ver a obra do Espírito de Deus no versículo 21 do capítulo 11. Acho que também me enganei na referência. Está bem. E diz lá, a mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. E o versículo 24 diz,
pois Barnabé é chamado para ajudar naquela igreja que cresceu muito, e diz: Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Portanto, vemos constantemente a referência ao Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 13 marca o início de missões, obra missionária e o estabelecimento de igrejas na Ásia e na Grécia. E aquele mapa que nós vimos na escola dominical ajuda-nos muito nisso. E vejam como é que aqui é claro o trabalho do Espírito Santo. Diz assim, Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, vejam, disse o Espírito Santo. Estão a ver? O Espírito Santo a dirigir. Apartai-me, ou seja, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre e começaram a obra missionária. Mas é claramente o quê? Aqui é o Espírito Santo de Deus a chamá-los, a dar ordem e a enviá-los em missões. Depois temos aqui algumas referências no capítulo 13, já a resultados que mostram o poder e a presença do Espírito Santo. No capítulo 13, versículo 48, que diz: E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Claramente, a obra missionária e o crescimento da igreja foram enviados pelo Espírito Santo e estavam cheios do Espírito Santo. A presença do Espírito de Deus, importantíssima nos planos para o crescimento da igreja e do Evangelho. Depois, no capítulo 16, isto já fizemos aqui, mas é uma referência, uma vez mais, com muita clareza, vemos a clareza com que o Espírito de Deus dirige os missionários, em que, como sabem, Paulo queria ir para a Ásia e o Espírito de Deus disse: não, vocês têm que ir, e tivemos as lições passadas, com a ida para a Europa. No capítulo 16, vejam o versículo 6 e 7. Passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Nós podemos dizer: bom, mas a Ásia precisa do Evangelho. Precisa. Mas naquela altura disse: agora é para ir para ali. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, que era a parte norte daquela região da Ásia, mas o Espírito não lhe permitiu. E o versículo 10. E logo depois desta visão, procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor, o Espírito de Deus, nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Quiseram ir, mas o Espírito disse: não, para aí não. E foram impedidos, de alguma forma. Deus agiu e mostrou aos missionários que não era para irem por ali. E quando eles foram para Filipos, foram para aquela região, concluímos, diz aqui, que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho ali. Agora, vamos ver que nestas novas igrejas estabelecidas, que é também o Espírito Santo que vai orientar as igrejas para escolherem os seus líderes, os pastores, já vimos os diáconos, e agora vendo aqui em Atos capítulo 20,
versículo 28, Paulo está a despedir-se de algumas igrejas e vejam o que é que ele diz no capítulo 20, versículo 28. Ele está a dizer assim: olhai por vós, está a despedir-se, juntou-se aos anciãos, aos pastores ou presbíteros. Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ou a palavra quer dizer bispos e refere-se aos líderes da igreja, ou presbíteros, ou anciãos, ou pastores, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Na igreja é o Espírito de Deus que orienta os trabalhos, a liderança, os diáconos e os pastores. Em conclusão, irmãos, no dia de Pentecostes, há 2000 anos, Deus cumpriu a promessa importantíssima que fazia parte do plano da salvação, que era enviar o Espírito de Deus para habitar na sua igreja na terra. E é precisamente no poder do Espírito de Deus, na cooperação do Espírito com os crentes, que a igreja se fortaleceu, que a igreja cresceu, progrediu e o Evangelho foi e continua a ser proclamado ao mundo inteiro. E realmente nós não estaremos a ser crentes sábios se nos esquecermos que é o Espírito de Deus que guia as igrejas, guia os crentes, e nós temos que ser obedientes, temos que ser, estarmos abertos, conscientes da pessoa do Espírito de Deus. E eu concluo com 2 versículos que foram a promessa de Jesus sobre o Espírito de Deus. Em João capítulo 16, versículo 13, ele disse: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E em 16:8, e quando ele vier, está a falar do Consolador, o Espírito de Deus, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Sem o Espírito de Deus, a igreja não tinha poder, não tinha orientação, tanto naquela altura como hoje. Que nós possamos ser obedientes ao Espírito Santo de Deus, obedientes à palavra do Senhor, e estamos gratos ao Senhor que nos mandou esse Espírito de Deus que habita em nós, e é Ele que dirige para a glória de Deus, porque nós pensamos, bom, então o trabalho do Espírito Santo é para glorificar a quem? Jesus disse: Ele me glorificará. Então a obra do Espírito Santo na igreja, no mundo, é de tal forma que resulta em glória para Jesus, em glória para Deus. O Espírito, não vemos na palavra de Deus dizer que é para a glória do Espírito Santo. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é assim que age. E damos graças ao Senhor por esse Espírito que habita em nós, que é o garante da nossa salvação. Ele é o selo que nos garante que somos filhos de Deus e que somos herdeiros da vida eterna, quando cremos no nome de Jesus. E vamos agora terminar